Prepare-se para conhecer uma das jornadas mais extraordinárias já vividas por um ser humano. A história do apóstolo Paulo não é apenas sobre conversão, é sobre transformação radical, coragem diante do impossível e fé capaz de atravessar prisões, tempestades e perseguições mortais. De inimigo feroz dos cristãos a um dos maiores proclamadores do Evangelho, Paulo trilhou um caminho marcado por milagres, renúncias e decisões que mudaram o rumo da história. Cada capítulo de sua vida revela um impacto tão profundo que até hoje inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. E agora, você está prestes a acompanhar essa trajetória poderosa, cheia de emoção, revelações divinas e desafios que colocaram sua fé à prova até o último instante. Esta não é apenas uma história, é uma experiência que vai tocar a sua alma, abrir seus olhos e fortalecer seu coração. Deixe essa mensagem transformar sua vida. Ative o sininho, curta e compartilhe, porque essa história precisa alcançar outras pessoas também. Não perca nem um segundo. O que você está prestes a ver pode mudar o seu dia, sua fé e até o seu propósito. Saulo de Tarso cresceu entre mestres da lei, envolto em livros sagrados e tradições que moldaram sua visão de mundo. Nas ruas movimentadas de Jerusalém, caminhava com postura firme e olhar determinado, convicto de que defendia a verdade absoluta. Ele era respeitado pelos líderes religiosos, temido pelos cristãos e admirado por jovens aprendizes. Em seu mundo comum, tudo parecia seguir uma ordem clara, um propósito bem definido. Sua rotina envolvia debates acalorados, estudos intensos e patrulhas contra os seguidores do caminho. Saulo acreditava estar servindo a Deus com todo o seu zelo. Cada decisão que tomava era movida pela crença de estar protegendo a fé dos antepassados. Para ele, não havia espaço para dúvidas. Não havia sombras entre o preto e o branco. Ele vivia uma vida de convicção, ainda que distorcida. No entanto, um turbilhão começou a se formar no coração de Saulo quando ouviu, pela primeira vez, testemunhos sobre Jesus. A mensagem do carpinteiro da Galileia incomodava seu espírito, embora ele negasse essa inquietação. Determinado a acabar com aquele movimento que crescia rapidamente, Saulo pediu cartas às autoridades para perseguir cristãos em Damasco. Era um novo objetivo, uma missão aparentemente justa aos seus olhos. Ele estava pronto para pôr fim àquilo que julgava uma ameaça. Mas o conflito surge quando, no caminho, uma luz ofuscante toma o céu e o lança ao chão. Uma voz poderosa ecoa seu nome, chamando-o ao confronto interior mais profundo de sua vida. Naquele momento, tudo o que ele acreditava começa a ruir. A voz que Saulo ouve é firme, mas cheia de misericórdia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sua mente entra em colapso, tentando compreender o impossível. Jesus, o crucificado, estava vivo e falando com ele. A luz o envolve como um fogo que purifica e revela seu engano. Desequilíbrio, medo e confusão tomam conta de seu peito. Quando a luz se apaga, Saulo percebe que está cego, completamente dependente de outros para caminhar. Sua vida comum desaparece naquele instante. Ele é conduzido à casa de Judas, em Damasco, onde permanece por dias em silêncio e jejum. O perseguidor agora se torna vulnerável. Seu mundo vira do avesso. Enquanto Saulo luta internamente para aceitar o que viveu, o cristão Ananias recebe um chamado inesperado de Deus. Ele é instruído a ir até o perseguidor, impondo as mãos para que enxergue novamente. O medo consome Ananias, pois Saulo era conhecido como inimigo feroz. No entanto, obedecendo ao Senhor, ele caminha até a casa onde Saulo se encontra. Ao vê-lo, impõe as mãos com coragem e fé. Algo como escamas cai dos olhos de Saulo, que volta a enxergar. Ali inicia sua transformação profunda. O conflito agora toma outra forma. Ele precisa anunciar aquilo que antes perseguia. A aventura está apenas começando. Saulo, agora chamado Paulo, começa a pregar ousadamente em Damasco que Jesus é o Filho de Deus. A surpresa entre os cristãos e a fúria entre os judeus cresce rapidamente. Ele enfrenta olhares desconfiados de todos os lados. Nenhum grupo parecia pronto para aceitá-lo completamente.
Ele era um homem entre dois mundos, rejeitado pelos antigos aliados e observado com cautela pelos novos irmãos na fé. As ruas que antes caminhava com autoridade agora se tornam caminhos de constante vigilância. O objetivo de contar ao mundo sobre Cristo surge como sua nova missão, mas ela não viria sem resistência. A cada passo, o peso de seu passado o acompanha. A perseguição contra Paulo se intensifica quando líderes judeus conspiram para matá-lo. Ele precisa fugir, escondido, sendo baixado por uma muralha dentro de um cesto. Era uma cena humilhante para alguém que antes caminhava com orgulho entre autoridades. Em Jerusalém, sua chegada causa ainda mais espanto. Muitos discípulos temem que sua conversão seja apenas uma armadilha. Paulo enfrenta rejeição, dúvida e isolamento. Apenas Barnabé acredita sinceramente em sua transformação e o apresenta aos apóstolos. Mesmo assim, a caminhada continua difícil. O risco de morte é constante, e o peso da responsabilidade é ainda maior. Em suas viagens missionárias, Paulo encontra povos de culturas diversas, alguns receptivos, outros hostis. Ele enfrenta tempestades, fome e longas caminhadas sob o sol ardente. Em muitas cidades, é ridicularizado por sua mensagem sobre a ressurreição. Em outras, é ameaçado por aqueles que lucravam com práticas idólatras. Seu corpo carrega marcas de agressões, pedradas e chicotadas. Mas sua alma permanece acesa, guiada pela fé que agora o sustenta. O homem que antes destruía igrejas agora as planta com coragem. Seu objetivo continua claro: espalhar o Evangelho até os confins da terra. A cada cidade evangelizada, novos desafios surgem. Em Filipos, ele e Silas são presos injustamente. Acorrentados em uma cela fria e escura, os dois entoam cânticos que ecoam pelas paredes. O impossível acontece quando um terremoto sacode a prisão e abre as portas. Ainda assim, Paulo não foge, pregando ao carcereiro que, aterrorizado, encontra fé. O problema se transforma em oportunidade. A cada dificuldade, Paulo se fortalece espiritualmente. Sua confiança não depende mais de liberdade, poder ou conforto. Sua força está no propósito que carrega. Em outras regiões, falsos mestres tentam distorcer sua mensagem, criando conflitos nas comunidades cristãs. Paulo escreve cartas, corrigindo, encorajando e ensinando com firmeza e amor. Ele sabe que sua ausência física pode fragilizar alguns irmãos. Por isso, suas palavras se tornam pontes entre distâncias e culturas. A missão se amplia, e com ela os desafios emocionais. A responsabilidade pesa. Ele precisa dialogar com judeus, gentios, filósofos e governantes. Cada encontro exige paciência, sabedoria e discernimento. Seu papel de apóstolo se torna uma batalha constante. Apesar de tantos obstáculos, Paulo também vive momentos de profunda alegria. Ele vê igrejas florescendo, vidas transformadas e milagres acontecendo. Testemunha famílias inteiras se rendendo ao Evangelho. Desenvolve amizades leais, como Timóteo, Tito e Lucas, que se tornam seus companheiros na jornada. Seu coração, antes endurecido, agora transborda de amor pelas pessoas. Mas ele sabe que a obra ainda está longe do fim. A cada vitória, novos desafios o aguardam no horizonte. A missão exige constância inabalável. A grande virada acontece quando Paulo é preso em Jerusalém e acusado injustamente pelos líderes religiosos. A multidão se volta contra ele, e soldados romanos precisam intervir para evitar seu linchamento. Ele é levado para interrogatórios e julgamentos que parecem nunca terminar. Mesmo encarcerado, Paulo continua firme, pregando a todos que encontra, desde soldados a governadores. A prisão não silencia sua voz. Pelo contrário, amplifica sua mensagem. Ainda assim, cresce o risco de morte. Seu futuro torna-se incerto. Paulo então decide recorrer a César, como cidadão romano. Essa escolha coloca sua vida nas mãos do império. Ele é enviado para Roma sob escolta,
em uma viagem marcada por perigos constantes. Tempestades assolam o navio, e a tripulação se desespera. A embarcação é jogada contra ondas violentas. Paulo, porém, recebe uma revelação de Deus de que todos sobreviveriam. Em meio ao caos, ele se torna líder, incentivando marujos e soldados a manterem a esperança. Mesmo prisioneiro, ele guia homens livres. O navio é despedaçado perto da ilha de Malta. Homens se agarram a tábuas, lutando contra a força do mar. Paulo, cansado, ferido e exausto, ainda assim encoraja os sobreviventes. Ao chegar à praia, é recebido com hospitalidade pelos moradores da ilha. Enquanto alimenta a fogueira, uma víbora o morde. Todos pensam que ele morrerá. No entanto, ele permanece firme, e nada lhe acontece. O povo fica impressionado. Até em território desconhecido, o propósito de Deus o acompanha. Após meses na ilha, Paulo finalmente segue viagem até Roma. A cidade imperial é grandiosa, cheia de soldados, comerciantes e templos. Ali ele viveria preso, porém em casa alugada, vigiado por guardas. Mesmo assim, Paulo transforma sua prisão em ministério. Recebe visitantes, ensina e escreve cartas que se tornariam fundamentais para a fé cristã. Seu corpo está cansado, mas seu espírito permanece inquebrável. Ele entende que seu sofrimento cumpre um propósito maior. Deus usa até correntes para ampliar sua mensagem. A ameaça constante de execução paira sobre sua cabeça. Em momentos de solidão, Paulo reflete sobre todo o caminho percorrido. Pensa nos dias de Saulo, no brilho da luz em Damasco e na voz que mudou sua vida. Ele percebe o quanto cresceu, amadureceu e foi transformado. A sensação de risco é real. A espada de Roma pode cair sobre ele a qualquer instante. Essa é a sua grande encruzilhada: continuar pregando ousadamente ou se calar para tentar sobreviver. Paulo decide permanecer fiel até o fim. Chega o momento mais difícil. Paulo precisa enfrentar julgamentos que podem acabar com sua vida. Os acusadores são influentes, e o império está impaciente com conflitos religiosos. Ele é interrogado duramente, pressionado a negar sua fé. Mas Paulo, com coragem tocada pela fé, declara diante das autoridades que Jesus é o Cristo. O ambiente se torna tenso. Guardas observam, governantes murmuram, e sua vida parece pender por um fio. Mas ele mantém sua postura. Não há retorno possível. O clímax se aproxima quando o império decide sua sentença. Embora condenado, Paulo aproveita seus últimos dias para escrever cartas que marcariam gerações. Em meio à dor, ele enfrenta seu maior desafio: permanecer firme até o fim, mesmo sem sinais de libertação. O medo tenta dominá-lo, lembrando-lhe do passado e de suas falhas. A solidão bate à porta. Mas sua fé é mais forte. Ele sabe que sua vida pertence a Deus. Sua jornada chega ao ápice espiritual, onde não há lugar para arrependimentos, apenas entrega. Enfim, chega o momento da execução. Paulo caminha escoltado, acompanhado apenas pela presença de Deus. Não há multidões gritando seu nome, apenas silêncio e vento frio. Ele pensa nas igrejas que ajudou a fundar, nas vidas impactadas, e nas palavras que escreveu com lágrimas e convicção. Antes da espada descer, seu coração está em paz. Ele cumpriu sua carreira, guardou a fé e entregou tudo o que era e tinha. Sua morte terrena se transforma em vitória eterna. A chama que ele acendeu seguiria viva por séculos. Após sua partida, seus escritos continuam ecoando pelo mundo. Igrejas crescem, missionários surgem e vidas são transformadas através das palavras deixadas por ele. Sua história inspira coragem, fé e perseverança. O homem que antes destruía agora edifica. O perseguidor se torna exemplo de amor. Sua jornada prova que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. As sementes que plantou continuam florescendo. A lição maior da vida de Paulo é que a verdadeira transformação nasce quando o coração se rende.
Seu caminho mostra que o propósito de Deus supera qualquer passado, qualquer erro e qualquer queda. Ele nos ensina a persistir, mesmo quando tudo parece perdido, e a confiar mesmo quando o mundo diz para desistir. Sua nova realidade não foi marcada por conforto, mas por significado. E assim, a história desse apóstolo nos lembra que fé, coragem e obediência podem mudar destinos. Paulo viveu intensamente para Cristo, e seu legado continua iluminando caminhos até hoje.